Graça e paz, amados de Deus. Estamos aí para mais uma aula, né? E nós estamos aqui estudando o livro de Mayan Perlman, né? Teologia para Iniciantes aí. Seria uma espécie de teologia sistemática resumida, conhecendo as doutrinas da Bíblia, um best-seller da editora Vida, né? Então, para você que tem esse livro, vamos começar a estudar hoje e falar sobre Deus, página 38, ok? Aula 8, né? Então vamos lá. Você que, claro, posso deixar de pedir, você de dar o like, de você comentar, fazer algum comentário para engajar o vídeo. Quero saber se você está gostando aí das aulas, se você está recomendando aí no Facebook, se você está recomendando aí nos grupos de WhatsApp aí do seminário, dos irmãos da igreja, da escola bíblica dominical. Amém? E se você não é inscrito, se inscreva. Amém? Então vamos lá. Deus. Vivemos num universo cuja imensidão pressupõe um Criador poderoso. Universo cuja beleza, desenho e ordem apontam para um sábio legislador. Mas quem fez o Criador? Podemos recuar no tempo, ainda indo da causa para o efeito, mas não podemos continuar nesse processo de recuo sem reconhecer o ser que existe sempre. Esse ser que existe sempre é Deus, o eterno, a causa e a origem de todas as coisas boas que existem. Possivelmente você que é pai, você que é mãe já deve ter ouvido, né? Do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto: mãe, pai, quem criou Deus? E a gente fica meio sem resposta e tem que de imediato dizer: não, Deus sempre existiu, meu filho, meu neto. Muito bem, você não consegue entender isso. E a gente dá essa resposta para eles, sabendo que eles também não vão entender. Só precisa acreditar que, pela fé, a gente entende, compreende que existe um ser que sempre existiu. E isso é normal, porque normal que eu digo no sentido de nós como criatura não conseguimos entender, captar isso, né? A criatura não pode entender o Criador, então foge da nossa compreensão isso. Agostinho, que foi um grande teólogo do século V, dizia, né? Eu creio para entender. Ele foi um dos maiores teólogos de todos os tempos, foi um grande filósofo. Ele dizia isso: eu creio para entender. Então tem gente que está tentando entender para crer. Mas o correto é, primeiramente, eu creio para entender. Então você precisa crer. A partir desse pressuposto que Deus é um ser que sempre existiu. Ele é eterno. Ok? Então vamos lá. Existência de Deus. Sua existência declarada. Em parte alguma, as Escrituras tratam de provar a existência de Deus mediante provas formais. Ela é reconhecida como fato autovidente e como crença natural do homem. As Escrituras, em parte alguma, propõem uma série de provas da existência de Deus como preliminares à fé. Elas declaram o fato de Deus e chamam o homem a aventurar-se na fé. Quem dele, de Deus, se aproxima, precisa crer que ele existe. Hebreus 11:6 diz isso. E esse é o ponto inicial da relação entre o homem e Deus. A Bíblia, na verdade, fala de homens que dizem em seus corações que não há Deus, mas esses são tolos, isto é, são ímpios praticantes que expulsaram Deus de seus pensamentos porque já o expulsaram de sua vida. Conta-se que certo pregador estava pregando na sua igreja e falando sobre a existência de Deus, falando sobre o juízo de Deus, a vida eterna. E estavam presentes lá no seu auditório, no meio da congregação, dois cientistas. Quando o pastor terminou a mensagem, esses dois cientistas vieram ao encontro do pastor e disseram assim: nós ouvimos a mensagem do senhor, a prédica que o senhor trouxe, e como cientistas nós não concordamos com nada com o que o senhor disse. Não acreditamos em nada que o senhor disse. Aí o pastor, bem irônico, disse: é verdade? Interessante, porque essa mesma Bíblia aqui que eu estou pregando falava acerca de vocês dois. Ele: como assim? Diz que vocês são tolos. Diz o tolo em seu coração: não há Deus. Pois é. A Bíblia chama de insensato, de tolo, o indivíduo que olha para ao seu redor, olha para si mesmo e diz assim: não há nenhum ser existente acima da minha capacidade, não há um ser inteligente
que criou os céus e a terra. A Bíblia se refere a essa pessoa tola. Diz mais aqui, esses pertencem ao grande número de ateus praticantes, né, ou militantes. Isto é, os que procedem e falam como se Deus não existisse. Seu número ultrapassa em muito o número de ateus teóricos. Isto é, os que pretendem aderir à crença intelectual que nega a existência de Deus. Observe que a declaração não há Deus não implica dizer que Deus não exista, mas sim que Deus não se ocupa com os negócios do mundo. Contanto com a sua ausência, os homens corrompem-se e comportam-se de maneira abominável. Existe um livro da própria editora Vida chamada Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do teólogo Norman Geisler, que infelizmente morreu recentemente. E o Norman Geisler fala isso, né, nesse livro. Excelente, recomendo você adquirir. Ele diz que o sujeito, para ser ateu, precisa ter mais fé do que o próprio crente. Porque ele precisa crer em coisas incríveis, mais incríveis do que acreditar num ser inteligente que viu todas as coisas. Por exemplo, quando todos os ateus creem e se apegam de forma ferrenha à teoria do evolucionismo. Veja, teoria. Até hoje não se prova. Até hoje as pessoas se apegam a uma teoria de Charles Darwin. Certo? É uma teoria, não é uma prova. Até hoje os evolucionistas estão em busca, né, do elo perdido. Para você que é teólogo, que está fazendo teologia iniciando, né, quem são os evolucionistas? São aqueles que acreditam que o homem veio do macaco, a grosso modo falando. É uma teoria que, sem pé nem cabeça, que estão buscando o elo perdido entre o homem primitivo, o macaco, e o homo, que chama de homo sapiens, nós. A palavra homo sapiens significa homem que sabe, sabe. Então existe um elo. Estão procurando até hoje. Eles ficam procurando aí, o arqueólogo encontra um crânio de um chimpanzé, 5.000 anos, eles dizem, encontrei o elo perdido, aqui, esse homem aqui. Aí dá um nome, homem de Neandertal, homem de Cro-Magnon, né? Enfim, é o tolo, tentando desconstruir, tentando negar o inegável, que Deus criou o homem, os céus e a terra, o universo. O Dr. A.B. Davidson declara: a Bíblia não tenta demonstrar a existência de Deus porque em toda a Bíblia subtende-se a sua existência. Parece não haver nenhuma passagem no AT que represente os homens procurando conhecer a existência de Deus por meio da natureza ou pelos eventos da providência. Embora haja algumas passagens que impliquem que as ideias falsas sobre a natureza de Deus podem ser corrigidas pelo estudo da natureza da vida. O Antigo Testamento cogita tão pouco sobre a possibilidade de conhecer a Deus quanto cogita de provar sua existência. Porque os homens argumentariam sobre o conhecimento de Deus quando já estavam persuadidos de que o conheciam, cônscios de estar em comunhão com Ele, de que seus pensamentos estão cheios dele e são esclarecidos por Ele, pois sabiam que o seu Espírito se movia neles e os guiava em toda a sua história. Pergunta grande, vou repetir aqui. Por que os homens argumentariam sobre o conhecimento de Deus quando já estavam persuadidos de que o conheciam, cônscios de estar em comunhão com Ele, de que seus pensamentos estão cheios dele e são esclarecidos por Ele, pois sabiam que o seu Espírito se movia neles e os guiava em toda a sua história? A ideia de que o homem chega ao conhecimento ou à comunhão com Deus por meio de seus próprios esforços é totalmente estranha ao Antigo Testamento. Deus fala, Ele aparece. O homem ouve e vê. Deus aproxima-se dos homens, estabelece uma aliança ou relação especial com eles e dá-lhes mandamentos. Os homens o recebem quando ele se aproxima, aceitam sua vontade e obedecem aos seus preceitos. Em parte alguma, Moisés e os profetas são representados como pensadores que refletem sobre o invisível, formam conclusões acerca dele ou alcançam conceitos elevados em relação à divindade. O invisível manifesta-se a eles e eles os conhecem. Isso aí. Isso é uma verdade. A aliança de Deus, por exemplo, com Noé. Deus aparece a Noé. Deus chama Noé para construir uma arca. Faz uma aliança com ele de
um pacto com ele. Olha, eu vou destruir o mundo, você vai entrar com sua família na arca e eu vou dar livramento para vocês. Ao sair da arca, ele estabelece, né, essa aliança propriamente dita com Noé, construindo um altar. Deus aparece para Abraão. Abraão, que vivia em Arã, na Caldeia, uma região super idólatra. Possivelmente, seguindo a tradição da sua família, possivelmente Abraão era um idólatra também. Só que Deus se revela para ele. Deus toma a iniciativa. Deus se revela para ele e diz, Abraão, sai da tua parentela. O primeiro passo é sair do ambiente idolátrico, certo? Aí depois Deus diz para ele assim, Abraão, eu sou o teu Deus e anda na minha presença e seja perfeito. Primeiro passo, sai do ambiente de idolatria. Segundo passo, agora anda em santidade, procure me obedecer. Ou seja, Deus sempre tomando a iniciativa, estabelecendo uma aliança, estabelecendo um acordo. Este é o acordo. Se você me obedecer, se você cumprir com o acordo, eu faço isso, isso, isso. Certo? Deus se revela a Moisés. Aonde que Deus aparece para Moisés? Na sarça ardente. Certo? Eu sou o Deus do teu pai, Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus se revelando para Moisés. Deus se manifestando a ele. Culminando, né, com a tão conhecida entrega das tábuas da lei, formando aliança, conhecida como uma aliança mosaica. Ou seja, Deus chama para estabelece um acordo, para estabelecer uma aliança com o homem aceita. E diz, você vai viver agora assim, dessa forma. Se você fizer isso, você vai viver. Escolha entre a vida e a morte, como está lá em Deuteronômio. Entre a bênção e a maldição. Não é isso? Então nós percebemos Deus sempre tomando a iniciativa, né? Deus sempre tomando o primeiro passo para estabelecer sua aliança, seu pacto, seu acordo conosco. Ele estabelece. Ok? Continuando na página 42. Quando um homem diz, eu conheço o presidente, ele não quer dizer, eu sei que o presidente existe. Porque isso está subtendido em sua declaração. Da mesma maneira, os escritores bíblicos nos dizem que conhecem a Deus, e essas declarações pressupõem sua existência. Sua existência provada. Se as escrituras não oferecem nenhuma demonstração racional da existência de Deus, por que nós faremos essa tentativa? Vou repetir. Se as escrituras não oferecem nenhuma demonstração racional da existência de Deus, por que nós faremos essa tentativa? É o que os ateus tentam, né? Tentam desafiar os crentes dizendo, me prove a existência dele. Se a Bíblia não fica tentando o tempo todo provar a existência que Deus existe, ela parte do pressuposto que Deus existe. Então, o cristão que fica o tempo todo tentando, vamos tentar provar a existência de Deus, né? Você pode ficar meio que frustrado. Né? Quando você se torna cristão, você é chamado a proclamar as boas novas. Proclame as boas novas. Jesus disse assim, ide por todo mundo e tente provar que eu existo. Ide por todo mundo e preguem tentando provar que meu Pai, Deus, existe. Ide por todo mundo pregar o evangelho, as boas novas da salvação. O indivíduo que tem no seu interior a premissa de que Deus existe, ele vai aceitar essas boas novas. Certo? E de mais aqui. Primeiramente, para convencer os que genuinamente buscam a Deus, isto é, as pessoas cuja fé tem sido ofuscada por alguma dificuldade, as quais dizem, eu quero crer em Deus, demonstra-me que é razoável crer nele. Algumas pessoas dizem isso, né? Eu quero crer em Deus, demonstra-me que é razoável crer nele. Mas nenhuma evidência convencerá a pessoa que, por desejar continuar no pecado e no egoísmo, diz, desafio você me provar que Deus existe. Está entendendo? É isso que eu acabei de falar agora. Você não é chamado a tentar provar que Deus existe. Não fique preocupado com isso, não se frustre com essas questões. Poxa, um ateu lá na minha faculdade, na minha escola, lá no meu trabalho, me desafiou.
não consegui provar a existência de Deus. Não, você não é chamado para isso não. Você não é chamado a tentar convencer as pessoas de que Deus existe. Porque tal pessoa que está afundada no pecado, seu coração endurecido, ela não vai aceitar nenhum argumento. Ela só vai ali tentar se deliciar, tentar vencer você num debate. Primeiramente porque não é você que convence o pecador, é o Espírito Santo de Deus, certo? Então, o que você tem que fazer é pregar o Evangelho, anunciar boas novas. Por isso qualquer pessoa pode pregar o Evangelho. Não é necessário você ser um erudito, um intelectual, um super teólogo para pregar o Evangelho. Não. Você está adquirindo mais conhecimento para você ter ferramentas, para você evangelizar, para você dar sua aula, para sua classe, certo? Não é para você pregar o Evangelho, porque qualquer crente pode pregar o Evangelho, não necessariamente precisa ser um teólogo, certo? Diz mais aqui, afinal a fé é uma questão moral, não intelectual. Se a pessoa não está disposta a aceitar, ela porá de lado todas e quaisquer evidências. Isso é verdade. Segundo, para fortalecer a fé daqueles que já creem. Eles estudam as provas não para crer, mas sim porque já creem. Essa fé é tão preciosa que aceitarão com alegria qualquer fato que a faça aumentar ou enriquecer. Não é verdade? Quem tem o coração aberto para Deus, você prega assim, fala de Jesus de forma tão simples, ela aceita, né? De forma tão simples. Ela crê piamente na palavra de Deus. Ela exerce a sua fé porque ela já tem o coração aberto. Aliás, a palavra fé aparece no Novo Testamento mais de 200 vezes. A palavra fé. Tá? E a palavra grega para fé, não se preocupe com essas questões do grego não, tá? Tudo bem, aula para iniciante, mas é só para efeito de conhecimento. Se você não conseguir decorar essas coisas, fique tranquilo, ok? A palavra pistes, eu costumo brincar, não é alpiste, é pistes. Ela pode ser traduzida por fé ou por fidelidade. Ok? Só para efeito de conhecimento, tá? E diz assim, finalmente, para poder enriquecer nosso conhecimento acerca da natureza de Deus, poder existir um maior objeto de pensamento e estudo, onde acharemos evidência da existência de Deus? Na criação, na natureza humana e na história humana. Dessas três esferas, deduzimos as 5 evidências seguintes da existência de Deus. O universo deve ter uma causa primeira, ou um criador. Esse é um argumento chamado argumento cosmológico, ok? Da palavra grega cosmos, que significa mundo. Ou seja, existe o argumento cosmológico. Assim, existe um teólogo chamado Tomás de Aquino, no século XIII. Ele escreveu uma obra gigantesca chamada Suma Teológica. Então ele era filósofo também, tá? Então ele traz ali nos seus escritos os 5 argumentos, né, para tentar provar a existência de Deus para os filósofos e tal. E um desses argumentos é o argumento cosmológico. Ele vai dizer que se existe um universo, existe uma causa primeiro. Quem é o causador da existência do universo? Aí ele vai argumentar que é Deus, esse ser inteligente. O desígnio evidente no universo aponta para uma mente suprema, que é o argumento teleológico, né? De telos, que significa desígnio ou propósito. Esses argumentos também são chamados de argumento teleológico, né? Teológico não, teleológico, porque a palavra telos, daí vem o termo teológico, significa isso, propósito, significa finalidade.
Ok? Plano, desígnio. Então o argumento teológico é um argumento que tenta mostrar um propósito, ou seja, tenta provar que há uma finalidade, ok? Com Deus como Criador do universo. Ele diz mais aqui, a natureza do homem, com seus impulsos e aspirações, assinala a existência de um governador pessoal. Argumento antropológico da palavra grega anthropos, que significa homem. Ok? A história humana dá evidências de uma providência que governa sobre tudo, que é o argumento histórico. A crença é universal. Argumento do consenso comum. Essa crença universal do consenso comum é interessante. Por quê? Porque, olha só, existe um consenso entre todos os homens. Seja um homem que vive na selva, nas florestas, os índios, as tribos africanas, seja o homem do Oriente, do Ocidente, o amarelo, o negro, o asiático, não importa. Todas as culturas, todos os homens possuem um senso, ainda que depravado ou deturpado, de que existe uma criatura, um ser superior. Certo? Qualquer cultura que você chegar, você estudar, eles têm um senso de que existe uma força, um ser sobrenatural. Como é deturpada pelo pecado, pelo diabo, essa crença, esse senso comum de que existe um ser superior, aí você vai ver os índios adorando as estrelas, a natureza, certo? Aí você vai ver as tribos africanas adorando as entidades. As tribos geralmente são animistas, né? Então eles têm vários deuses. Então o politeísmo, os antropólogos dizem o contrário. Os estudiosos de antropologia secular. Eles dizem que o monoteísmo, que é a crença monoteísmo, que é a crença em um só Deus, e os estudantes de antropologia dizem que o monoteísmo é um resultado do poli, que é a crença em vários deuses, certo? Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Os antropólogos, que não são cristãos, dizem que o monoteísmo, que é a crença que a Bíblia ensina, é resultado da poli. Mas a Bíblia ensina o contrário. Certo? O que a Bíblia ensina? Que originalmente a religião era monoteísta. Um só Deus. Já nos primeiros capítulos de Gênesis, você vai ver o monoteísmo se corrompendo e surgindo o politeísmo. Os homens se corrompendo. Você vai ver já em Gênesis isso. Ok? Tanto é que chega no capítulo 12, já nos tempos de Abraão, sai da tua parentela, sai desse meio aí. Esse meio aí é terrivelmente idolátrico. Entendeu? Então, a antropologia secular ensina o contrário da Bíblia. Eles dizem que o monoteísmo é resultado do politeísmo, mas a Bíblia ensina o contrário. O politeísmo que é resultado foi deturpado, foi, digamos assim, deturpado, essa é a palavra, até chegar à crença em vários deuses. Ok? Então, falando sobre essa existência aí, sobre esses argumentos, na existência de Deus provada, então temos essas questões aí. A crença universal, que é o argumento do senso comum. Ok? Então, a gente vai ficar por aqui, para esse vídeo não ficar muito longo. Estamos dando prosseguimento a essa 8ª aula. Não deixe aí de curtir, de compartilhar, amém? Então até o próximo vídeo para mais uma aula falando sobre Deus, ok? Deus abençoe, fique na paz.